E na sequência veio o convite do... Assim, o disco do Rúcula, ele foi produzido... Tinha o baixista do Rúcula, era meio que como é que diz? A gente tinha um empresário, mas ele era a cabeça empresarial da banda, o cara que pensava nas coisas. Visionário. Enquanto eu estava lá querendo tomar minha cerveja e cantar, o Jean já estava pensando, puta, no equipamento, não sei o quê, quem vai produzir, quem não vai, o que isso implica e tal. E chamou o Bozo Barretti, sim, que hoje em dia é meu parceiraço, como se fosse um irmão mais velho, quer ter um irmão mais velho, mas assim, um novo irmão, assim. Já há muito tempo que eu estou convivendo com o Bozo, tecladista, e o Bozo era tecladista do Capital Inicial naquela ocasião, 1989, 90. Produtor e tecladista. E o Bozo nos levou para abrir shows do Capital Inicial, onde eu tive meu primeiro contato com a banda. Na época, em 1993, onde houve uma briga, né, entre o Dinho e os demais integrantes da banda, eles foram procurar um novo vocalista já no começo do ano, de 93. E o Rúcula, a gente estava parado por conta de um problema, de uma tendinite no guitarrista. Então deu aquela, vamos pôr outro guitarrista? Não, então a gente estava paradaço ali, alguns meses já parado, sem muitas perspectivas e tal. E pintou esse convite, cara. Assim, foi um convite, não foi assim um teste, não foi nada, foi um convite. E aí eu cheguei para a rapaziada do Rúcula e falei, ó, galera, fui convidado para ser vocalista do Capital Inicial, era uma banda de projeção nacional, show pra caramba. Os caras, caraca, a gente tava tomando um chopp. Pô, mulher, não sei o que, não tem, puta, já era. Aí não tem como recusar. Aí eu mudei de banda, assim, meio que passei de uma para outra. E aí começou a história do Capital. Então, lembro quando você entrou no Capital, foi a fase, talvez, que eles gravaram o único disco independente, né? Que é o Rua 47, né? Quer que eu conte mais ou menos essa história? É assim, legal. Quando eu entrei na banda, eu entrei assim de paraquedista mesmo, assim, né? Mas uma coisa eles deixaram bem claro. Olha, Murilo, nós estamos ensaiando aqui o disco novo, nós estamos compondo o disco novo, você vai participar das composições também? Você compõe? Tá aquele papo, né? Olha, tem umas coisinhas aí, mas, bom, me inseri na banda como um todo, como banda mesmo. Então a gente estava ensaiando e produzindo exclusivamente o que viria a ser depois o Rua 47. Já tinha do repertório lá de 12 músicas, tinha já umas 5 músicas encaminhadas e o resto foi sendo feito nesse processo. Tinha um estúdio em Santa Cecília, que era o nosso QG, que era o estúdio Asas, e a gente e assim, uma coisa eles deixaram, e nessa época eles tinham um contrato com a gravadora BMG. O contrato que foi o do último disco do Eletricidade era com a BMG. E eles deixaram muito claro, Murilo, a gente vai gravando a gente vai produzindo o disco, compondo, e você só vai estrear em show mesmo em setembro, quando termina o nosso contrato que a gente tem com o Dinho. Quer dizer, eles tinham brigado, mas tinha uma agenda para cumprir. Sim. Nesse momento, a cena do rock brasileiro estava começando aquela fase dos selos independentes, com Banguelas, Rockets, né, do Dado. Eu não vou lembrar Caos agora. O Caos da Sony. Caos da Sony. Tinha o Plug, que era da BMG. Isso mesmo. E isso que você está falando, Robson, era uma coisa muito importante para essas gravadoras, que elas eram meio que subsidiárias ou subsidiadas por uma major, né? Por exemplo, a Banguelas, que lançou Raimundos de forma independente, ela era um braço da Warner, sim. Né? E então tinha um apoio, não só, digamos, uma chancela da própria gravadora, mas um apoio financeiro. E o Loro Jones, que era o guitarrista do Capital, e o Fê Lemos, nesse momento da música brasileira, do rock brasileiro, onde estavam pipocando esses selos independentes, eles tinham uma produtora chamada Qual é Compadre, que já era editora de algumas músicas deles, e falaram, pô, vamos fazer uma gravadora, um selo nosso. Só que a Qual é Compadre era absolutamente independente. Pô, eu tava lá no dia da rescisão com a BMG. E aí eu falei, nossa, acho que aqui... Quer dizer, eu vou participar de um outro momento do Capital Inicial. Ali, quando teve a rescisão com a BMG, eu já sabia que eu ia participar de um momento um pouco menos midiático, um pouquinho mais independente mesmo, né? Porque a galera, para você explicar como é que era você ser contratado por uma major, por uma gravadora grande, você recebia um advance. Explica isso aí para a galera. Exatamente isso. Quando você faz parte de um casting de uma gravadora grande, independentemente do prestígio que você... Quer dizer,
O Capital Inicial já é uma banda com prestígio dentro das gravadoras por onde passou, né? Polygram, depois a BMG e tal. Então, eles lançam um disco, existe um investimento no próprio, uma previsão de vendas, eles dão um advance naquele lançamento deles, ou seja, o artista ganha um dinheiro independentemente daquilo que vai vender, quer dizer, e tudo isso faz parte do contrato. Por quê? O contrato, naquela época vendia-se muito disco e depois passou a vender CD e os outros produtos derivados disso, né? DVD, vídeos, né? VHS, tal, tudo isso era comercializado, era monetizado através de mídias físicas. E o contrato normalmente era assim, nós investimos tudo, e tem esse lado também, um investimento na produção, né? Quer dizer, o cara banca estúdio, banca músicos contratados, banca tudo. A gravadora grande, né? A Major. E você faz um contrato onde o artista ganha isso aqui, mas é uma coisa, é uma aposta, né? Você fala assim, putz, eu vou estar na gravadora, o cara vai me pôr na rádio, vai me pôr na TV, vai me pôr em tudo quanto é lugar, porque eles têm essa barganha. Posso falar aqui? Na época tinha o Jabá. Tinha o Jabá. O famoso Jabá. Sapo trabalhou com o ECAD, né, Sapo? Também. 8 anos de direitos autorais. Então você sabe bem como é que é. E o Jabá era pago pelas gravadoras, muitas vezes até com permutas de artistas internacionais. Isso a gente chegou a ver isso, né? Então a Major oferecia essa vantagem para o artista de colocar ele na mídia, o que acabava revertendo em shows, né? Em um aumento de shows. Você está tocando na rádio, está aparecendo ali no Chacrinha, não sei onde. Então, automaticamente os contratantes querem te pôr para ir. Então, isso implica em mais shows. A gente conseguiu fazer rádio, conseguiu fazer TV, mas não era... A gente fazia o Serginho Gross, na época que ele era da cultura, do SBT. Programa livre, né? Matéria-prima. Matéria-prima. Mas como é que foi tu tinha a tua expectativa assim com o público? Qual seria a reação do tu? Chegou a pensar na tua cabeça? Qual vai ser a reação do público que no momento é o Dinho e daqui a pouco vem o Murilo? Então, aí que vem uma história muito louca, né? Superando essa parte do independente. Então a gente lançou o Rua 47 totalmente independente e acabou tendo essas dificuldades. Mas o que aconteceu? Essas dificuldades não. Essas peculiaridades da própria natureza do tipo de ser. Estava se adaptando ao que era a realidade naquele momento, né? Exatamente. Eu cheguei a entrar numa rádio e o cara fala assim, puta, acabou de sair o dono da Warner aqui para eu tocar o Frejá e me deu... Sabe, o cara... E a gente... Bom, beleza. O que aconteceu com relação a essa expectativa foi o seguinte, haveria... de certa forma, uma preparação para isso, uma divulgação de que estava trocando vocalista. Já tinha uma rádio lá de São Paulo, que é a 89, que eu já estava na banda e estava rolando seja você, vocalista, mande seu currículo, mande uma fita, tal. Uma campanha. Para ser. Então já estava havendo uma preparação para isso, para uma substituição. Anunciaria que era o cara novo e tal, papapá. Só que isso acabou tendo um momento em que isso foi abrupto por uma questão que foi o seguinte, exatamente dessa forma que eu vou contar para vocês. Como eu falei aqui um pouco antes, o Dinho ia cumprir a agenda até setembro. E em maio rolou uma treta com a então empresária da banda, que era a Marília. Rolou uma treta com a Marília lá, não sei o que foi, não me perguntem. Ela com a banda, não com o Dinho. Ela com a banda. Com a banda. E a banda rompeu com a Marília e falou, nem ferrando, não sei se era coisa de grana, não faço a menor ideia. Eu sei que eu lembro que a gente estava ensaiando, eles estavam nervosos, que ia ter tal da reunião com a Marília. Tal, e, bom, beleza. Eis que isso era abril, maio assim, eu estava 2 meses na banda, ensaiando, tocando, como eu falei, só fazendo Rua 47, compondo, papapá. Tinha uma música que já estava prontinha, já estava gravando a demo final, tal. Enfim. Eis que eu estou tocando aqui, fazendo um violão em voz num bar que tinha aqui na Rua da Paz, o Rocas, que era um lugar que eu tocava direto, e eu fiquei na miúda com relação à questão do Capital Inicial. Eu não falei para ninguém, para não dar uma... Mesmo porque eu estava fazendo as coisas meio... Não tinha confidencialidade, mas assim, não era para eu não falar. Mas eu falei, deixa as coisas acontecerem direitinho, né? Para não. Low profile, né? Low profile, Eu sempre fui meio assim, até demais. Aí esse que eu tô tocando, tá cheião, Rocas. E já existia um burburinho, não sei da onde, assim, que eu tava entrando para a banda.
Entra minha mãe, velho. Minha mãe entra no bar assim. Olha, aconteceu alguma coisa. 1h aconteceu alguma coisa. Eu falei, puta, o que será que aconteceu? Murilo, os meninos lá os meninos de São Paulo, capital inicial. Ela já sabia, né? A minha mãe já sabia. Os meninos de São Paulo, inclusive, eles já tinham vindo para Santos, ficado lá em casa, tal. Nesses 2 meses já rolou uma coisa assim, uma interação uma sintonia muito forte. E eu cheguei, nesse momento eu morava em São Paulo, né? Eu voltei para Santos só agora em 2009, mas eu fazia muito show aqui em Santos. Então eu estava tocando aqui, minha mãe entrou no bar, eu falei, os meninos de Santos falaram para você ligar para eles agora. Putz, eu peguei o telefone, na época, sei lá, nem lembro se tinha, acho que já tinha celular na época, né? 94, já, 93, sei lá, não lembro. Eu sei que peguei, liguei lá, falei, puta, Murilo, você vai estrear amanhã. Falei, oi? Vai estrear ao vivo amanhã. Aí eu vou responder a tua pergunta. Eu tive que superar todas mesmo que eu tivesse alguma expectativa eu falei, fudeu, eu tinha que decorar a música de um dia para o outro no ônibus, e foi essa a proposta. Você vai pegando as letras, a gente vai escrevendo as letras. Tinha um cara da produção que é o Nenê, querido, um cara queridaço, né? A gente se comunica até hoje. O Nenê era uma espécie de camareiro do Capital Inicial, ele fazia parte da produção, assim, mas ele cuidava dos detalhezinhos de camarim, de não sei o que. E o Nenê foi acordado comigo, o Nenê e o Louro, sem qualquer aditivo, que fique bem claro, só na cervejinha. A gente foi virado, era Ipatinga, perto de Belo Horizonte ali. Minas, né? E a gente... agora deu branco sair Ipatinga ou Itabira. Mas, nossa, isso devia estar marcado, né, na minha... Mas, enfim, ainda bem que tinha agenda. A gente tinha, assim, umas 8 horas de bumba para ir ouvindo as músicas, decorando e tirando no violão ainda, porque, putz, a ideia... Como eu toco violão, eu toco... Né, pô, vai estar o Louro na guitarra, o Fê na bateria, o Flávio no baixo, põe o violão para dar aquele... Né? Na preenchida aquela ali. preenchida, tal, puta, legal. Fui aprendendo. Eu já sabia tocar Fátima, já sabia tocar música urbana, mas, era um show de 18 músicas, cara. Então, leve desespero. Aí comecei a entrar umas no repertório que eu não fazia nem ideia, cara. E fui escrevendo a letra e tal. Então, cara, eu nem consegui pensar o que vai ser do público. Qual seria a reação, né? Qual que será a reação do público? Eu cheguei lá, eu acho que houve um trabalho de um dia para o outro, com os bastidores, e os caras reverteram, em termos de mídia, essa situação. Falaram, vocês vão ser os primeiros. Era uma feira agropecuária, então era uma coisa que já tinha o seu público, não era um show assim... Não foi para o Capital, foi para o evento. A galera não pagou ingresso para ver o Capital. Foi para pagar um evento, ela tinha lá... eu não lembro quem estava nesse dia. Eles fazem 2, 4, 5 bandas lá. Exatamente, mas não sei se tinha banda de rock também naquele dia, não sei se era o Traje a Rigor, não sei. Mas eu sei que tinha uns 3, 4 artistas e o headline era o Capital. E a gente chegou lá e já tinha uma preparação, a estreia do novo vocalista e tal. Eu sei que tinha uma galera que existe um fã-clube lá da região e que já veio com uma faixa. Murilo Lima, não sei o quê, seja bem-vindo. E o cara falou, nossa, eu não tinha nem pensado nisso, cara. E a partir dali, e a coisa mais importante que aconteceu ali, que foi assim, eu entrei... Outra coisa, não deu tempo nem de ficar nervoso. Eu tava meio, cara, preciso fazer os bagulho acontecer, cara. Tocar e cantar os sucessos, né, do Capital. Terminou o show, velho. Foi bonito, foi legal. O Fê Lemos, eu nunca me esqueço, o batera do Capital, fundador da banda, os compositores e tal, me deu um abraço, velho. Eu falei, nossa, rolou. Sabe quando você fala assim? Rolou. E aí, cara... Mas tu tentou ser o Murilo Lima ou tu tentou incorporar um pouco da presença de palco do Dinho? Tu tentou... Fui Murilo Lima. Tá. Fui exclusivamente o que eu fazia no Rúcula. Acho que até tinha umas coisas meio exageradas, assim, de vocalize mesmo, eu tinha assim, naquele momento eu tava, sabe... Em êxtase. Não, e tinha umas influências assim, já tava rolando umas outras influências, assim, sabe? Tinha umas coisas do grunge já rolando comigo, assim, tal. E mantive, e assim, foi assim. E logo na sequência, a agenda que estava sendo cumprida, ela se transferiu, não era só uma agenda de shows, mas, por exemplo, tinha programa na MTV. Sim. Então, por exemplo, o Capital vai aparecer na MTV amanhã para fazer o programa do Gastão. Já vai com outra pauta. Vai continuar com a agenda lá, mas vai falar do novo vocalista. Puta, então mudava a pauta. Então já começou a dar olha, agora é assim, a Sata, a MTV foi lá no estúdio, começou a contar a história. Então foi, como é que eu posso dizer,
não deu tempo de tempo. criar uma preparação assim, sabe? Pra Eles esse já tipo de cozinharam coisa. tudo, né? Já cozinharam tudo pra você, né? Exatamente. Exatamente.